Bom dia, minhas crianças queridas! Como vão vocês? Tudo bem? Que bom! Graças a Deus que estamos aqui, não é? Mais uma vez para a nossa aulinha. Então, vamos começar a nossa aulinha hoje cantando, né? Um bom dia para você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. Vamos escutar e vamos orar, não é? O que Deus tem para nós hoje, nessa manhã. Então, queridos, vamos cantar, vamos agora orar. Vamos agora orar, falar com Deus, o Senhor Criador. As mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. E vamos falar com Deus? Vamos orar. Todo mundo onde você estiver, baixa sua cabecinha agora, feche seus olhinhos, pense em Deus e no final todos falaremos amém. Tá certo, crianças? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai querido, nesse dia, Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, queremos te louvar, porque o Senhor nos abençoou nessa semana que passou e está nos ajudando nesta semana que inicia. Ó Pai, abençoe nossas crianças, nossos alunos, cuida mesmo, ó Pai, de cada criança nas creches, nas escolas, em suas casas, que o Senhor proteja os pequeninos, Senhor. Ó Deus, fica conosco, abençoa hoje nossa aula, que seja uma aula abençoada, que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos, adoramos o teu nome, porque o Senhor é bom. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos tudo. No nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, hoje nós vamos cantar uma musiquinha, né? De adoração. Vamos adorar o Senhor, né? Vamos adorar o Senhor com mais uma vez. Aquela música que você já gosta, né? Deus é santo. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Como é bom saber que o nosso Deus é um Deus santo, não é, crianças? Deus puro, perfeito, o Todo-Poderoso, o Criador, o Deus da Bíblia, o nosso Deus que nos ama tanto. Oh, que maravilha! Podemos cantar que o nosso Deus é santo, puro, nele não há nada escuro. E como é bom andar sempre com esse Deus, não é? Quando nós andamos com ele, andamos na luz. Amém, crianças? Hoje nós vamos cantar aquele corinho que nós cantamos, não é? Semana passada. Por suas ovelhas morreu. Vamos cantar? Por suas ovelhas morreu, por elas a vida ele deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Por suas ovelhas morreu, por elas a vida ele deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Como é bom saber, não é? Que um dia o nosso Salvador, Jesus, ele foi para a cruz, pagou o preço, não é? Do nosso pecado,
morrendo naquela cruz. Mas nós sabemos, crianças, que o nosso Salvador não ficou morto. Ele sofreu tudo só para nos salvar. Mas ele ressuscitou, não é? Ele venceu a morte. E hoje ele está lá no céu vivo, exaltado. E ele também quer que você venha, né? Venha participar dessa nova vida com Jesus. Venha entregar a sua vida a Ele para ter a certeza de vida eterna. Como é tão bom. Então hoje nós vamos cantar mais um corinho. O corinho de hoje vai com a nossa lição, não é? Nossa lição de hoje, tá certo? Então nós vamos cantar nesse corinho. Crê no que Deus disse, que é certo está de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é, crê neste Evangelho, é verdadeira fé. Como é tão bom crer, crer em Jesus, confiar nele, confessar, né, que ele é o nosso único Salvador, arrepender os seus pecados e convidar Jesus para morar no seu coraçãozinho. Você ainda não fez isso, não? Não? Então aproveite, faça isso, acredite. O único Salvador é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, sem ele ninguém vai chegar no céu. Então aproveite, deixa ele transformar sua vida, lavar a sujeira do coração e fazer de você um filho de Deus, né? Essa música diz isso. Então vamos cantar. Crê no que Deus disse, que é certo está de pé, que ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é, crê neste Evangelho, é verdadeira fé. Mais uma vezinha, mais uma vezinha. Crê no que Deus disse, que é certo está de pé, que ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é, crê neste Evangelho, é verdadeira fé. E é isso mesmo, né? Crendo em Jesus, você tem vida, vida eterna. Oh, como é bom! Vida, vida que dura para sempre. Crianças, hoje nós temos um novo pedacinho, não é? Um novo pedacinho da Bíblia para aprender. Então, não vamos esquecer, não é? Do nosso pedacinho da semana passada, não é? Mas hoje vamos aprender um novo pedacinho da Bíblia, tá? O nosso pedacinho de hoje também está lá no Novo Testamento, né? Na segunda parte da Bíblia. Mas nós aprendemos, não foi? O versículo da semana passada que falava de confiar no Senhor, né? Que o Senhor é o nosso ajudador. Espero que você está lembrando, né? Desse pedacinho que você está recordando. E se você esquecer, procura a palavra de Deus, né? Estude na Bíblia. Está lá no livro de Hebreus, né? Hebreus, capítulo 13 e versículo 6. Lembram, crianças? Eu já ensinei, né? Que fala, o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Então, se você esquecer, toma a sua Bíblia e estude mais um pouco, não é? Nós aprendemos só essa partezinha, porque o princípio é ir assim com confiança, podemos dizer. Nós já aprendemos que confiar é acreditar sem duvidar, não é? É ficar bem confiante, descansando no Senhor, sem aquelas dúvidas, sem aquele empecilho, sem aquele estresse, né? Sem aquela agitação no coração. Só descansando e confiando, tá bom? Lembrando que Deus é o nosso ajudador. Então, está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Hoje, nós temos um novo pedacinho da Bíblia para aprender. Ó, crianças, não se esqueça nunca que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva, a palavra eterna, que nos ajuda tanto, né? Através dela, nós podemos aprender tanto. Então, não esquecer que a Bíblia tem duas partes, né? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. Hoje, também o nosso pedacinho está na segunda parte da Bíblia, no livro que você conhece bem, um versículo que você já conhece bem. É o versículo de ouro,
na palavra de Deus. Você sabe qual é o versículo de ouro na palavra de Deus? Não? Então você vai aprender agora. É João, capítulo 3 e versículo 16, né? Oh, certamente, a maioria das pessoas conhecem, né? Esse versículo já de cor. Então, João, capítulo 3 e versículo 16. É o versículo de ouro na Bíblia. Olha o que diz. Vou ler para você ouvir, tá? Na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, que coisa preciosa! Crianças, quando nós lemos, né? Nesse versículo aqui, na Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, ele amou o mundo tanto, 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 que nós não podemos nem explicar o tanto que ele amou, né? De tal maneira, foi um amor muito, muito, muito grande. Deus amou o mundo tão, tão grandemente que ele deu o seu filho unigênito, quer dizer, o seu filho único. Ó, crianças, Deus deu o seu único filho que ele tinha, porque ele ama você, porque ele me ama. Ele deu o seu filho único para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é morrer, morrer eternamente, não conhecer a Cristo, ficar separado de Cristo para sempre. Por isso ele disse, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, não morra eternamente, não fique longe de Deus eternamente, né? Para sempre, separado, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é vida com Deus sempre, vida lá no céu, onde não vai haver tristeza, nem dor, nem morte. Nada dessas coisas ruins vão acontecer lá no céu, porque lá no céu, crianças, tudo isso vai passar e só teremos alegria, paz com o nosso Jesus. Estaremos juntos com Ele para sempre. Oh, que esperança bendita. E hoje o nosso pedacinho está aqui, ó. Não tem palavras. As palavras só do endereço, tá vendo, crianças? Mas tem figuras, né? E nós vamos aprender com as nossas figuras. Então, nosso versículo está em João, capítulo 3, versículo 16. Vamos falar? João, capítulo 3 e versículo 16. Então, a gente vai tirar aqui, que eu coloquei aqui para ficar melhor. E a gente vai falar o nosso pedacinho agora, ó. Começa aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? É que essas figurinhas todinhas estão representando o quê? As crianças do mundo todo, as pessoas do mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tão grandemente, né? Que deu o seu filho unigênito, o seu filho único. Ele deu para nascer aqui nesse mundo, crescer e depois morrer lá naquela cruz, né? Então, ele deu o seu filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Está vendo? Quando a gente crê e entende a palavra e convida Jesus para morar em nosso coração, e Jesus tira toda a sujeira e ele dá vida. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida lá no céu. Depois dessa vida aqui na terra, vida lá no céu com o Senhor. Como é bom. Então, João, capítulo 3 e versículo 16. Mais uma vezinha, rapidamente. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Tá bom, crianças? Então, vamos lembrar. Então, crianças, vamos recordar, né? Vamos recordar que nós estamos estudando a vida de Eliseu, do profeta Eliseu. A semana passada nós vimos, né? Aquele milagre tão precioso que Deus fez através de Eliseu, não é? Deus usou Eliseu para fazer aquele menino voltar a viver. E a sunamita se alegrou tanto quando recebeu seu filhinho de volta.
Oh, o nosso Deus é assim, o nosso Deus é bom, precioso, sempre nos dá o melhor. Ele sempre nos dá o melhor, aquilo que nós precisamos. Então, como é tão bom confiar sempre no nosso Deus. As crianças, hoje vamos continuar. E hoje eu quero falar para vocês a respeito de um homem. Mas antes, eu quero perguntar a você: você já passou um problema bem grande na sua vida, que você não sabe como resolver aquele problema, ou tá difícil, eu vou pro professor para ele me ajudar, eu vou ali no pastor, eu vou ali naquele irmão que é mais experiente, e você vai tentando resolver o problema, mas ninguém pode resolver aquele problema. É um problema tão grande, impossível para uma pessoa resolver. E aí, o que você vai fazer? Quando isso acontece, nós precisamos correr para alguém. Alguém que pode nos ajudar sempre. Alguém que pode sempre nos dar a mão. Há uma musiquinha que diz assim: Jesus pode bem resolver teu caso ou problema qualquer. Amigo leal em qualquer temporal. Jesus é quem pode valer. E é isso, quando a gente descobre que ninguém pode ajudar, mas tem alguém que pode, é Jesus. E a gente corre para ele, não é? E ele sempre nos ajuda, sempre. Crianças, hoje nós vamos descobrir que esse homem também tinha um grande problema e ele precisava de alguém para resolver o seu problema. Só que ele não conhecia, crianças, ele não conhecia Deus. E esse homem, crianças, ele era um homem importante. A Bíblia diz que ele era o comandante do rei da Síria. Além de ser o comandante do rei da Síria, ele era o soldado favorito do rei. O rei gostava muito, muito daquele homem. Ele também era um homem importante, que estava à frente das batalhas. Ele lutava corajosamente, ele sempre estava pronto para batalhar, não tinha medo, era um soldado forte, o comandante, dirigindo ali o seu exército. E além disso, crianças, ele era um homem rico. A Bíblia diz que ele era muito rico. Sabe como era o nome dele? Naamã. Mas crianças, Naamã, ele tinha um problema. Sim, ele tinha um grande problema. Apesar de ser o favorito do rei, de ser um homem muito rico, importante, não é? Que estava sempre ali à frente das batalhas e lutava mesmo corajosamente, não tinha medo, estava sempre conseguindo tudo, não é? Vencendo as batalhas, mas ele tinha um problema. Sabe, crianças, esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem leproso. Ele tinha lepra. Você sabe o que é lepra? Crianças, lepra é uma doença que deixa a pele da pessoa toda manchada, ferida. E hoje a lepra já tem cura. Mas na época de Naamã não tinha cura, né? Não tinha cura. E Naamã estava realmente muito doente. Ele estava, crianças, muito, muito, muito preocupado, porque apesar de ter tudo, mas ele não tinha saúde, não é? Ele era doente, ele era leproso. E sabe, a Bíblia fala que ele precisava muito, muito ficar distante das pessoas, porque a lepra é uma doença, crianças, que é contagiosa, que ela passa para outras pessoas, né? Então, aquele Naamã tinha que ter cuidado. Escute o que diz na Bíblia. Naamã era o capitão do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu senhor, favorito, um homem muito corajoso. Era de muito respeito, todo mundo respeitava, não é? Deus usou assim aquele homem Naamã e ele, crianças, deu muitas vitórias aos sírios, né? Ele ganhava as guerras. Mas, crianças, apesar de tudo isso, de ser um herói, de ser o favorito do rei, de ser tão importante, ele era um homem leproso. A Bíblia diz, ele era um homem valoroso, porém leproso. E claro, né? Ele convivia com aquela lepra e não era fácil não. Mas sabe, crianças, agora o país de Naamã, a Síria, estava em guerra com Israel.
estava uma guerra e eles resolveram invadir Israel. E a Bíblia diz que eles invadiram mesmo o exército da Síria, né? Invadiu Israel. E lá em Israel eles encontraram, procurando pessoas, os soldados entrando, né, nas cidades, e aquela meninazinha estava lá em Israel, era israelita, talvez brincando na praça, na porta da sua casa. A Bíblia não diz como, mas só diz que eles acharam aquela meninazinha. E ó, crianças, quando eles viram aquela meninazinha, logo eles pensaram, essa pode ser levada como escrava para trabalhar na casa do comandante. E assim fizeram. Pegaram aquela menina tão rapidamente, aquela menina tomou aquele susto, talvez gritando, eu não quero ir não, eu não quero ir não, seu soldado, não me leve não, não me leve não. Mas ela foi levada a pulso, crianças, para a Síria. E lá, chegando na Síria, a Bíblia diz que aquela carruagem parou bem na porta daquele comandante Naamã. E então, eles tiraram aquela meninazinha e ali ela ficou. Ah, crianças, ela ficou ali a serviço da sua senhora. Mas sabe, a sua senhora, sabe, sempre estava ali, né? Conversando com o seu marido. E ela ficava ali fazendo tudo o que ela podia fazer, sabendo que seu marido, ele era leproso, apesar de ser tão importante, tudo, um comandante, mas ele tinha lepra. E a criada também foi descobrindo a meninazinha, ela ia trabalhando ali na casa de Naamã. Ela fazia tudo para sua senhora, limpava chão, lavava louça, mas ela também estava observando a senhora conversando com seu marido, falando. A esposa sempre falava para ele, você tem que se cuidar, Naamã, olha como você está ficando, cada dia está pior com essa lepra. E aquela menina lembrou. Ela lembrou naquela hora, crianças, de alguém. Alguém que podia ajudar aquele pobre homem, que ninguém podia ajudá-lo com aquela doença. Mas a meninazinha lembrou de alguém que podia fazer algo por ele. Ah, ela ficou pensando, quantas coisas boas o profeta Eliseu já fez. Olha como ele até ressuscitou o filho da sunamita. Certamente, não é? Que aquela menina sabia dos feitos do profeta Eliseu. E ela ficou pensando, oh, se meu Senhor pudesse ir lá em Israel, certamente o profeta ia orar por ele, ia curá-lo dessa lepra. E ela ficou preocupada. A menina ficou preocupada, querendo conversar com sua senhora, porque ela também sabia, crianças, que essa coisa de lepra era uma doença muito ruim, uma coisa horrível que não tinha cura, não é? Uma doença contagiosa. Mas sabe, crianças, a palavra de Deus também fala que todos nós temos uma doença muito parecida com a lepra. Uma doença que também ninguém pode resolver o problema dela. Uma doença perigosa, contagiosa, que passa por todas as pessoas. Sabe como essa doença se chama? Pecado. Crianças, a palavra de Deus diz que todos nós temos pecado. A palavra de Deus fala que o pecado nos separa de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6, versículo 23, está escrito isso. Então, o salário do pecado é a morte. E Deus, crianças, Ele ama você. Deus é santo, como nós cantamos hoje. Ele é o Criador. Foi Ele quem criou esse mundo lindo para a gente desfrutar. E quando Ele criou os mares e os rios e as montanhas, Ele criou tudo com amor. E quando Ele criou você, Ele criou você com um amor muito especial. Sim, Deus, Ele ama você com amor eterno. Mas uma coisa que Deus não ama, pecado. Deus não ama pecado. A Bíblia diz que Deus odeia pecado. E o que é pecado? Nós já aprendemos, não é? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa que não agrada a Deus é pecado, mancha o nosso coraçãozinho. E só tem uma pessoa que pode limpar o nosso pecado, é Jesus, o Filho perfeito de Deus. Porque um dia o nosso Salvador Jesus, ele foi lá para a cruz, não é? E lá naquela cruz, ele pagou o preço do nosso pecado. Ele derramou o seu sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus
sofreu tanto naquela cruz, derramou todo o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. E nós podemos ter vida, porque ele sofreu tanto, morreu, mas Jesus não ficou morto. Ou nós podemos lembrar que ele venceu a morte. Ele nos dá vitória, porque ele ressuscitou e pode, crianças, transformar a nossa vida, lavar a sujeira do coração, pode nos conduzir ao céu. Ele é único. Há crianças e a meninazinha, não é? Pensando ali na lepra do seu patrão, pensando como ele podia lá em Israel, e lá ele podia ser curado. Então ela ficou procurando um jeitinho de falar com sua senhora que Naamã poderia ser curado, né? E ali, crianças, aquela meninazinha queria ser uma testemunha. Ela estava ali, né? Foi levada como uma escrava, sofrendo, trabalhando ali, mas mesmo assim, ela tinha tanta coragem. Ela não tinha medo, ela mesmo ali naquele país da Síria, ela tinha coragem para falar de Deus, para contar às pessoas dos feitos que Deus pode fazer. Ela queria ser uma testemunha. E você também que já é salvo, você tem que ter coragem para ser uma testemunha em qualquer lugar. Às vezes você pode estar longe, né, da sua família, longe lá em outro lugar, mas isso não impede de você falar do Senhor nosso Deus, contar para as pessoas que ainda não conhecem do nosso Deus, do nosso Jesus que morreu lá na cruz para nos salvar, que Ele é o único que pode nos dar vida. Sim, criança, você pode ser uma testemunha onde você estiver, lá na sua escola, na sua vizinhança, com a sua família. Aproveite e faça isso. Seja uma testemunha. A menina queria ser, ela não perdeu tempo. Quando ela percebeu que seu patrão era doentinho e tinha aquela doença tão horrível, ela foi logo, ó, falando com sua senhora. Quando ela achou um jeitinho, ela foi lá e ela contou para sua senhora: "Oh, minha senhora, me desculpe, mas eu preciso falar algo. Eu descobri que meu patrão é leproso. Mas olha, se ele fosse lá em Israel, tenho certeza que o profeta iria orar e ele ia ficar curado dessa lepra." Então ela aproveitou, né? E contou ali do Senhor nosso Deus, contou ali daquele profeta que podia fazer algo pela vida de Naamã. E certamente a sua senhora se interessou. Certamente a senhora quis saber mais. E perguntou para aquela menina, foi perguntando, né? E a menina sempre falando, sempre falando. E logo que tudo estava bem resolvidinho, aquela sua senhora, ela decidiu ir falar com o seu marido. Ela queria contar para Naamã tudo o que estava acontecendo, o que a menina falou para ela. Ela também queria ser uma testemunha, né? E falar para o seu marido. Ah, crianças, mas como será que Naamã ficou? Certamente que sua esposa foi lá para falar com ele. E qual será a reação? O que será que Naamã fez? Será que ele acreditou? Quem será que ele foi procurar? Será que ele resolveu o problema da sua lepra? A gente vai continuar na próxima semana. Você não pode perder. Essa semana você vai ficar estudando o nosso pedacinho, tá certo? Lá em João 3,16, que diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3,16. Então, essa semana estude, fique lembrando, fique pensando em Naamã, fique pensando em querer ser uma testemunha também. Se você pode contar na sua escola, lá na sua vizinhança, para alguém, algum priminho que chegou de viagem, não fique quieto. Fale, Deus quer lhe dar coragem para você falar o amor dele para outros, para você ser uma testemunha, como aquela menina foi uma testemunha, tá certo? Tá bom? Então seja corajoso. Que essa semana seja uma semana abençoada, que você possa mesmo para poder falar, né, da salvação do Senhor Jesus Cristo e de tudo que Ele tem feito por nós, tá certo? E se você conseguir isso, conte para nós, né? Mande algum recadinho, nós queremos saber, tá bom, queridos? E que Deus abençoe você muito, 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 e a gente se encontra novamente na próxima semana. Ah, mas antes de terminar, vamos cantar nossa musiquinha
mais uma vez, né? Vou cantar hoje Por Suas Ovelhas Morreu. Vamos cantar mais uma vezinha? Por Suas Ovelhas Morreu. Por suas ovelhas morreu, por elas a vida ele deu. O meu bom pastor me tem tanto amor que por mim sua vida ele deu. Isso mesmo, ele deu sua vida, porque ele te ama e ele quer te salvar. Pense nisso, viu? Pense nisso. Vamos orar para terminar nossa aulinha hoje? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse tempinho tão bom com os nossos alunos. Abençoe, ó Pai, todos que vão ouvir a Tua palavra, assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja dando, assim, entendimento, sabedoria, que eles possam conseguir aprender os pedacinhos da Bíblia e colocar em prática, ó Pai. Dê uma semana abençoada para cada um deles. Guarde nossas crianças, ó Pai. Guarde todas elas nas escolas, onde elas forem, esteja com elas, ó Pai, protegendo. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor com que nos amaste. Muito obrigada pela tua palavra que é verdadeira. Abençoa os pastores, nossas igrejas, os missionários, ó Pai. Dedicamos tudo ao Senhor. Adoramos o teu nome. Em nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos, que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Até a semana que vem.